Signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Esta leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque assim isso me ajuda demais, fazendo o canal crescer, e essa mensagem também pode chegar para mais pessoas e pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo constelação, aqui tem uma bandeja com água, o símbolo de Capricórnio, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência, e misturo também a astrologia. Vamos lá, o fundo do deck, que é o que resume a leitura. Gente, olha que maravilha, 9 de ouros. O 9 de ouros é felicidade, é sorte, é usufruir da matéria, dos benefícios materiais, solução de obstáculos, superação, recompensa de todos os esforços. É o fundo do deck, é o que resume a leitura. Uau, Capricórnio! Tá chegando. E me convida para o casamento, porque temos aqui um 2 de copas. O 2 de copas é o amor, é a cooperação, é a união, sinceridade, novas perspectivas, novos caminhos positivos. É a carta da união, é a carta do amor. Ai, gente, vou colocar o amor aqui. Olha, já fiquei empolgada com a leitura, eu fico empolgada. O dinheiro, a prosperidade. Vamos ver o que a gente precisa fazer para poder chegar nisso. Tem aqui o julgamento. Tava bom demais para ser verdade. Bom, o julgamento não é uma carta ruim, porque é uma carta que fala de superação de obstáculos, certo? Então, vamos ver o que precisa ser superado, o que a gente precisa mudar para poder chegar nesse 9 de copas aqui, nesse 9 de ouros e 2 de copas. Aqui o julgamento, ele fala de destino. Como assim? De um destino ancestral. Tá vendo que tem uns mortos ali levantando da tumba? São os ancestrais, tá? Simbolicamente, óbvio. Então, existe um padrão ancestral que talvez você venha repetindo. Ou de escassez, ou de relacionamentos que não são bons, enfim. Só que essa carta, ela fala da transcendência, da mudança, de você não seguir mais os padrões ancestrais, fala de uma melhoria, de novas oportunidades, novos caminhos. Então, assim, se você, capricorniano, está seguindo algum padrão ancestral, é hora de trabalhar isso no seu inconsciente, através de uma constelação, uma apometria, enfim, para que você rompa esse padrão e faça melhor que os seus ancestrais. Eu vou colocar aqui Netuno, que representa o inconsciente coletivo ancestral, ok? Na sequência... Uau, gente, tem um As de espadas. O As de espadas é assim, é força, é poder, é um impulso do universo, da espiritualidade, para que você... É uma carta de ação também, para que você conquiste, para que você gerencie os caminhos, os planos, para que você conquiste o que você quer, o que você precisa e o que você merece. Gente, Capricórnio demais. Bom, na sequência, a carta da Torre. Bom, torre é sempre emocional. É uma carta ruim? É péssima. É uma carta de rompimento? Ou seja, se você não conseguir romper esses padrões ancestrais, o universo vai dar um jeito, o divino vai dar um jeito para que você rompa, porque talvez te faça mal. É uma carta de advertência, é uma carta de momentos difíceis. Gente, quando sai a Torre, eu sei que é um dos momentos mais difíceis da vida da pessoa, tá? Porém, depois que ela... É um momento de dor, de confusão, de desilusão, de prejuízo. É muito sofrimento mesmo, mas depois é libertador. Vamos evitar a Torre? O que a gente precisa fazer? Romper com os padrões ancestrais? Sejam eles internos, às vezes não é nem o familiar que fica na sua orelha, é que você internalizou alguma questão aí. Olha, e aqui sai o valete de espadas. O que é o valete de espadas? É imaturidade. É como se você
não quer dizer que você é imaturo, não é isso. É como se você estivesse olhando uma situação por um viés único, assim. É uma carta, às vezes, que fala de futilidade, fala de ter pouca visão das coisas. Talvez você esteja olhando por uma perspectiva muito estreita. E também fala de intriga essa carta aqui. Então, às vezes, tem uns familiares. Talvez seja. Ó, isso saiu depois da torre. Talvez precisa romper algumas questões aí, porque tem gente, né, fazendo intriga. Fala de enganos essa carta. É uma carta. Sabe, imagina um adolescente que não sabe direito para onde está indo, o que está fazendo, que não tem uma visão completa dos fatos. É isso. Na sequência sai a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é uma rainha de ganhos materiais, né? De autoridade, de bem-estar, de esforço, de manter os bens materiais. É muito energia de Capricórnio mesmo, né? Um domínio sobre a matéria com uma tranquilidade, assim, indescritível. Porém, existem algumas coisas que ficam aí permeando a sua mente. Esse aqui é o 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta, assim, de sofrimento, um sofrimento, mas é uma outra palavra que eu queria. É sofrimento também, mas é uma aflição, desespero, uma sensação de abandono. Pode ser um abandono de projetos, um abandono familiar. Então, olha, talvez você não consiga chegar no que você quer, porque talvez exista no seu inconsciente, pode ser até da infância, uma sensação de abandono, esse 9 de espadas. Pode ser isso. Ai, agora doeu meu coração, deu um aperto aqui, pode ser isso. Mas você vai ter a vitória sobre isso. Tem aqui o Rei de espadas. O Rei de espadas é uma vitória, mas é uma vitória pelo mental, tá? É uma carta, assim, de realização, de estratégia, rumo ao sucesso. Então, assim, você tá no foco no mental, mental. Só que existe, ou existem alguma dor no seu inconsciente. Eu vou colocar aqui esse coração preto, que representa esse 9 de espadas, que tá lá, ó, pulsando. E que às vezes te bloqueia ou te boicota. Você tem, aqui mostra tudo para dar certo. Mas aí existe uma coisinha que fica lá, ó. De vez em quando vem para a superfície e fala, ó, tá machucado aqui. Tá doendo aqui. Né? Vamos olhar para isso. Qual o aprendizado do signo de Capricórnio? Uma carta, por favor. Ô, gente, com 9 de ouros e 2 de copas ali, um amor chegando, uma realização material. E aí tem uns padrões que ficam lá na sua mente, que, sabe o anjinho, o diabinho no ombro? Esse 9 de espadas é o diabinho na sua orelha ali, ó. Ai, vamos lá. Aprendizado para o signo. Gostei do que caiu aqui, já vou mostrar. Mais uma carta, por favor. Aprendizado para o signo de Capricórnio. O aprendizado é coragem, se joga, se solta, vai pro mundo. Vai pro mundo, você merece. Saia da barra da saia da família. Eu vou colocar a casinha para representar a família. O seu aprendizado é ter coragem para cumprir o que você precisa cumprir. Olha a cor dessa carta, olha o sol. Está se jogando num precipício, não sabe como vai ser, mas a sensação é maravilhosa de liberdade, de sair, ele está saindo de dentro da caverna, né? É uma carta assim de ousadia, de prazer, de ir para o mundo. E cai aqui o 6 de ouros. Aí que está o perigo. O aprendizado é você vencer esse 6 de ouros. O que é o 6 de ouros? É a indecisão, é a hesitação, é o entrave, é o eu vou, eu não vou. Aqui, vá. E aí fica assim, não vou. Ah, mas a minha mãe. E será que ela, meu irmão, meu primo, meu cachorro, meu vizinho, meu papagaio, meu filho, meu sei lá o quê. E aí,
Só você pode gerir essas escolhas aqui. O mundo está te pedindo coragem. Já está. Passado consciente. Tá invertido. Nossa Senhora. Olha que coisa interessante essa carta aqui. A carta da morte, isso aqui é a posição de passado consciente, que você tem consciência. Saiu o arcano da morte, eu adoro essa carta. Não é morte física, só que saiu invertida, tá? Só não vou mostrar invertida, que é estranho olhar para a carta invertida. A morte, ela fala de renascimento, ela fala de transformação, ela fala de desapego. Sugere que você indica, né, que você tem uma melhora ao longo do tempo, deixando algumas coisas para trás, só que você não consegue deixar. Então confirmou o que eu falei aqui, ó, você está apegado. O aprendizado é desapegar. Esse 6 de ouros aqui é a carta da... Sabe por quê? É uma carta também que fala de equilíbrio, de troca, o 6 de ouros aqui no aprendizado. Me parece que na sua família não existe... Eu tô falando família, mas pode ser um relacionamento, não necessariamente família, pai e mãe e tal. Que não existe nesse relacionamento, ou na família de origem, entre irmãos, mãe, filhos, enfim, primos, sei lá. Não existe um equilíbrio de troca, as pessoas não te consideram... Sabe, não tem um de igual para igual. Pode existir uma exclusão, vamos clarificar essa carta, pode existir um abandono, uma rejeição, é a palavra que vem aqui na minha orelha. Muito obrigada. Vamos lá, clarificando esses 6 de ouros, por favor. Oh, voou aqui. É isso, você foi, ó... Você foi indo com a corrente, você foi sendo levado. A sua família era assim, você aprendeu assim, você foi assim, mas chega, é hora de cortar isso. E você não está conseguindo fazer esse corte, né? A espiritualidade, eles podem nos ajudar, eles podem nos proteger, mas eles não podem proteger a gente da gente mesmo, das nossas escolhas. Mais uma carta, por favor, para o 9 de espadas, que é esse sofrimento, que é essa aflição, desespero, lágrimas. Que lágrimas são essas? Orientação e projeção. É como se você projetasse... Olha aqui, olha o perigo disso. Você vai projetar nos seus relacionamentos afetivos ou de trabalho uma expectativa quando você tinha quando era criança. Eu queria que o meu pai me tratasse dessa forma. Eu queria que a minha mãe me tratasse desta forma. Eu queria que meus primos, meus irmãos, meus tios me tratassem da forma X, mas eles não trataram. Então você projeta no chefe, no colega de trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. E isso prejudica os seus relacionamentos, sejam eles sociais, afetivos. Então, precisa de uma orientação. O que é essa orientação? Cada um no seu lugar. Deixar o passado no passado, o papel de pai com o papel de pai, o papel de mãe com o papel de mãe, papel de filho com o papel de filho, papel de chefe com o papel de chefe, namorado com o papel de namorado, namorada, sabe? Porque senão fica essa mistura. E aí as relações ficam desequilibradas. Tá vendo que tem uma balança aqui? Essa carta, ela fala do equilíbrio de troca entre dar e receber. Se você espera que o chefe te trate como filho, como filha, mesmo que inconsciente, ou relacionamento, isso é um desequilíbrio. Porque ele não é nem pai nem mãe, não é irmão, sabe? E aí você, sem querer, sem perceber, de forma inconsciente, leva essas dores para os seus trabalhos, para as suas relações. Você vai para o trabalho, você leva junto a sua vivência de infância, por exemplo. Você vai para o relacionamento, você leva junto. Ou se você quer que o relacionamento cuide de você como um pai, não dá, não dá. Senão você entra no papel de filho e não no papel de esposa, de mãe, de namorado, namorada.
Clarificando, por favor, o 9 de espadas, esse desespero aqui, essa aflição, essas lágrimas, sucesso. Deixa eu pegar essas aqui. Sucesso invertido. Essas lágrimas, ó, sucesso invertido. Essas lágrimas aqui, esse desespero aqui de como foi, de como poderia ter sido. Eu vou colocar um outro ó, representando esse 9 de espadas aqui, é a pessoa abraçando o cactus, tá vendo? Apegada à dor, esse desespero. Isso, ó, sucesso invertido. É isso que que te tira do sucesso. Da rota do sucesso. E você tem muito para comemorar. Ô, gente. Qual o sentimento desse 9 de espadas, por favor? Ah, tá. Entendi. Ó, sai de novo a carta da coragem. Mesma carta. Precisa de coragem, é o seu aprendizado. Coragem para sair desse padrão. O universo, o divino tá te convidando a aprender sobre coragem. Às vezes a nossa missão encarnatória, o nosso projeto encarnatório, às vezes é aprender um comportamento, coragem, por exemplo, dentre outras coisas. E se libertar da repressão que você viveu. Para isso, precisa de coragem. O sucesso está à sua frente. Um palmo da sua frente. Nossa, que linda leitura. Talvez você tenha sido muito reprimido, muito machucado, muito excluído, muito abandonado, e ainda existem padrões na sua psique, no seu mental, no seu coração, que de vez em quando emergem, e aí vem umas lágrimas, vem dores. Então, para que venha essa coragem, é preciso força para olhar para dentro, cicatrizar essas feridas, abandonar este padrão de dor para conseguir seguir em frente. Porque tem muito sucesso no seu caminho. E aí você, com o seu trabalho, no seu sucesso, você vai ajudar muitas pessoas também. Mas ficar preso numa dor, numa repressão do passado, não te cura. E ainda impede que você ajude outras pessoas. Uma carta para o inconsciente do signo de Capricórnio. Uma carta, por favor. Uma coisa aqui, você viu aqui, ó, o amor que você espera é um amor da sua criança, um amor que não teve na infância. E aí você não vai encontrar isso no seu chefe, não vai encontrar isso nos seus amigos, não vai encontrar isso no seu amor, nos seus relacionamentos. Precisa curar a sua criança interior ferida. Ainda tem dor lá. Isso atrapalha o amor de chegar. No inconsciente aqui, sai o arcano do diabo, o carro e o valete de paus. Então vamos lá, vamos com calma. O arcano do carro, tá vendo que tem um cavalo de cada cor? Aqui na carta é um leão de cada cor. Significa que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Mas é você que tem que assumir as rédeas da sua vida. Essas cartas que eu tirei aqui, elas conversam muito com essa, tá? O valete de paus é uma carta assim de lealdade, de dedicação. Você tem isso dentro de você. Você é leal aos seus princípios, aos seus projetos. Porém, ainda bem que saiu invertido aqui o arcano do diabo. O arcano do diabo, ele pode falar desde ego, desde magia, né? Mas aqui é uma questão interna. É como se você desse voz, fortalecesse as pessoas que não te amaram, que não cuidaram, que não te amam, que não te protegeram. É como se existisse uma vozinha interna, que tô falando de ego, que alimenta, porque é uma expectativa, inclusive infantil, de falar, olhem para minha dor. É a sua criança gritando. Então ela acaba
palavra não é favorecer, favorecendo, alimentando, isso eu queria, alimentando essa dor. Mas, como só é invertido, você vai conseguir superar isso. É um padrão, talvez um trabalho com neurociência te ajude muito a superar essa questão. Olha, o que me vem aqui também é a apometria para algumas pessoas. Por quê? Porque esse padrão da infância, ele pode ser alimentado por padrões de outras vidas também, tá? Como se ficasse lá, ó, pulsando. Uma carta para o bloqueio, que está bloqueando a energia de Capricórnio. Valete de Copas. O Valete é uma carta jovem de novo, né? A energia, assim, de motivação, de renovação, de amor. Só que é a posição do bloqueio. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de um amor interrompido na infância. E, de alguma forma, você fica... Esse 9 de copas me mostra que você fica repetindo esta dor. Vamos lá, agora, resultado dessa situação, futuro disso, que futuro a gente pode esperar nessas energias? Cai no bloqueio aqui, a justiça, justiça no bloqueio, porque pelo seguinte, olha o que eu ouço aqui na minha orelha. Como se a espiritualidade, o anjo da guarda, o universo, vou colocar a espiritualidade, já estivesse fazendo a parte dela, mas existe uma resistência, sabe? O arcano da justiça aqui é um arcano maior, mas saiu na posição do bloqueio. É como se você esperasse a justiça ser feita. Tô falando de justiça divina. Só que existe uma coisa, o sucesso ele nasce da imparcialidade. Existe uma coisa de lei de causa e efeito. A gente não sabe o que a gente fez no passado. Se a gente está julgando esse familiar, essa mãe, esse pai por ter nos tratado assim, a gente está olhando apenas por um viés, a gente está sendo parcial, porque a gente não sabe o que a gente fez. Então você fica esperando justiça, esperando que essa mãe, esse pai, esse irmão, vou colocar aqui Palas Atenas, a deusa da justiça. Reconheça o quanto você foi injustiçada na sua infância. Sim, existe injustiça, sim. Eu lembro de uma frase do Haroldo Dutra. O Haroldo, ele é um juiz de direito e dá algumas palestras espíritas. E teve uma vez que ele falou assim, neste mundo existem muitas injustiças. Então, realmente, a sua mãe, seu pai, seu irmão, pode ter sido injusto com você. Existem muitas injustiças. Mas nenhum injustiçado. Porque às vezes a gente pediu para vivenciar aquilo, passar por aquela situação. Vou colocar Palas Atenas como símbolo da justiça divina. A gente julga pela nossa dor, mas a gente não sabe a dor que a gente causou no passado. Então, às vezes você fica esperando uma justiça, mas a justiça já está sendo feita. Aliás, nem tudo que nos acontece é karma, nem tudo, mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, se eu fico esperando que me venha aqui, que a criança seja amada, vista, reconhecida, não dá para voltar no passado. Ela não foi. O que eu posso fazer a partir de agora? Se você ficar esperando que as pessoas do seu passado hoje mudem de atitude, às vezes elas só vão mudar de atitude quando houver uma mudança de comportamento seu. Assim, nossa, fulano tá reagindo diferente. Lá no passado, o que será que os nossos ancestrais viveram? Que eles não conseguiram sair dessa toxicidade aqui, ó, tá vendo? Padrões ancestrais trazendo muita dor, muita dor. Então, lembra que eu coloquei esse coraçãozinho preto aqui para esse 9 de espadas, para essa dor? Tem essa dor aqui. Tá ligada a Netuno. Netuno é inconsciente coletivo ancestral. Os seus ancestrais não conseguiram superar essa dor. E eles esperam que as gerações futuras sejam melhores. Então, hoje,
Nós temos obrigação de ser melhor do que os nossos ancestrais foram. Se os meus ancestrais não tiveram, né? O que a gente deseja para os nossos filhos? Se eu não tive amor que meus filhos tenham, se eu não tive sucesso que meus filhos tenham, se eu não tive prosperidade que eles tenham, se eu não fui amada que eles sejam, se eu não tive saúde que eles tenham, a gente quer sempre o melhor. E é isso que os seus ancestrais querem. E quando você fica preso a essa dor, você não cumpre o seu propósito. Só de cumprir o propósito e falar assim, o seu propósito em ser feliz, de deixar quem te coloca para baixo, quem te abandona, quem te rejeita. Porque talvez seja este o aprendizado, inclusive dessa pessoa que, entre aspas, é mal com você, para que ele comece a sentir a sua falta. Para falar, nossa, como fulano me ajudava e eu não dava valor. Né? Às vezes é isso que a pessoa precisa. Vamos tirar mais uma carta para o inconsciente. Medo de briga, né? Essa aqui é uma carta de vitória, mas depois de uma briga, de uma discussão, 5 de paus. É uma carta de reconstrução, de superação de barreiras, mas tem uma brigazinha. Adoro, só que você não bloqueia, você tá com medo de brigar, você tá baixando a cabeça. Influências externas para o signo de... Tem alguém se fazendo de vítima. Ai, tadinho de mim. Ai, cuidado com o vitimismo. A pessoa que só reclama, a pessoa que é vítima, ela não quer solução. Ela só quer reclamar e continuar na dor. Se a pessoa está reclamando pela milésima vez, deixa ela reclamar. Existe influência externa no seu campo de alguém se colocando como vítima para te prender nessa dor aqui. Na culpa. Medos e temores do Capricorniano. 10 de paus. Tá, vamos lá. O imperador, você tá com medo de ser o imperador. O imperador é o domínio. É o domínio de tudo. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu aconteço, eu realizo. É a solução dos seus problemas, é o imperador. Tá no bloqueio, você tá com medo de ser esse imperador. O imperador é assim, é a realização, é o fim dos obstáculos. E aí sai na sequência um 10 de pau. Olha que interessante, o seu mecanismo de auto-boicote. Hoje eu tô afiada, hein? A leitura anterior de vocês, que é câncer, que é o complementar oposto, dê uma olhadinha nessa leitura, porque também foi chibatada. Ai, gente, chibatadas com amor. Pra gente sair desse padrão, dessa zona de conforto, que é totalmente desconfortável e paralisante. Aff, Maria, mas é o que precisa pra gente evoluir, né? O 10 de paus. O que é o 10 de paus? É a carta do burnout, do esforço, É uma carta, assim, de trabalho pra caramba, assim, de definição de metas, de novos caminhos, assim, um cansaço, muito trabalho. Então, você fica se colocando, trabalhando, estudando, e aí você não se torna um imperador, você não bloqueia o que precisa ser bloqueado, você não corta, não encerra o ciclo que precisa ser encerrado, ainda vem alguém que se faz de vítima, mas aí, não, é porque eu tô estudando muito, porque eu tô trabalhando muito, porque não sei o quê, e aí isso aqui acaba virando uma desculpa. Resultado esperado. Gente, chibatadas com amor, tá? Por favor. É pra gente evoluir. Porque o meu objetivo aqui na leitura é... Aff, Maria. O meu objetivo aqui na leitura é mostrar, assim, gente, tem muito sucesso, tem um amor, gente, que lindo, mas aí você se boicota. Eu preciso mostrar onde você está se boicotando para que você contenha. Vamos fazer uma terapia? Vamos fazer uma apometria? Vamos fazer uma constelação? Vamos sair disso? Porque senão, ó essa carta que sai aqui, aqui é o resultado esperado. O 10 de espadas. Gente, tem dor maior que essa. Eu não sei qual que é pior, se é a torre ou se é o 10 de espadas. É uma carta horrível. Muita dor, ó, né? Muita dor. Porém, aqui é o fundo do poço. Depois disso não tem mais... E aí é bom, porque depois você vai levantar... Então assim, e vai tirar as espadas das suas costas e falar, agora eu vou ser feliz. Então se não for por amor, vai pela dor.
Ai, que difícil. Mas é uma carta ótima, porque é uma carta que fala de término. Agora sim, depois dessa dor aqui, você vai deixar para trás. Uma runa como resumo da leitura. Cano. Vamos ver o significado desta runa. Runa Cano. E eu vou tirar também 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Cano, fogo. Fogo é ação, gente. É ação. Vou colocar o fogo. Esta é a runa da luz, da iluminação. Vou colocar o sol como iluminação. Por isso, favorece a abertura de vários aspectos da vida. Isso significa que você terá muita força criadora e intuição que te ajudarão a ultrapassar os obstáculos. Beneficia novos relacionamentos, fortalece os antigos. Acabou a era da escuridão. Acabou a era da escuridão. Quando alertas dessa runa, tá? Quando essa runa aparece, pode ser que essa luz tenha se apagado, indicando rompimento, olha o que eu falei, rompimento das relações, partida de alguém querido, do amor, do trabalho. Encontre forças para esperar a renovação do ciclo de iluminação. Então, talvez venha pela dor. É isso que eu tô tentando alertar para que não aconteça. Para que não seja pela dor, para que você consiga, não precisa cortar relações. 3 aconselhamentos. Chegou meu ajudante feijão. Uau, a carta do despertar. Chegou a hora do seu despertar. De verdade, né, feijão? Mas, ui, ainda bem que não caiu na água. Despertar. Cai a carta. Vocês não vão acreditar. Virou a carta da criança interior. Trabalhe a sua criança interior. Se não me engano, eu não sei se foi para Capricórnio, eu acho que foi algumas leituras atrás, que pedia novamente para cuidar da criança, dar continuidade à sua criança, ao trabalho, ao cuidado da sua criança. E força lunar, força da sua intuição. Lua fala muito do inconsciente, eu vou colocar a lua. Lua fala muito do inconsciente na astrologia, e Lua também é a mãe. No tarô, ela é o inconsciente puro. Então, força nas informações, né, na sua intuição, nas informações que estão no inconsciente, para que tudo isso seja trabalhado, curado e ressignificado. Eu espero de coração ter ajudado, eu e o feijão, né, feijão? E a gente se vê na próxima leitura. Até lá, capricornianos!